pessoal, tudo bem? A gente hoje vai fazer a questão número 6 do Exame Nacional de Qualificação ENC 2021.1 do Profimate. Eu vou fazer dois vídeos, um vídeo com o item A e um outro com as letras B e C. A questão número 6 diz o seguinte: no sistema de numeração posicional duodecimal, ou seja, base 12, os 12 símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A e B são utilizados como algarismos, né? No sistema posicional, a quantidade de algarismos vai de 0 até a base menos 1. Então, como a base é 12, só posso ir de 0 até 11. O que é que significa 10 e o que é que significa 11? Então, está aqui, ó. O A vale 10 e o B vale 11, nesse sistema duodecimal. Assim, por exemplo, o número 47 é representado nesse sistema como 3B12, ou seja, é 3 vezes 12, que é a base, mais 11, que é a letra B, né? O que é que ele quer que a gente faça? Letra A. Prove que um número expresso no sistema duodecimal é um múltiplo de 3, se e somente se o algarismo das unidades é também múltiplo de 3. Letra B. Quantos são os múltiplos de 3 que possuem 4 algarismos distintos quando representados nesse sistema? E a letra C diz assim, ó, represente o resultado obtido no item B no sistema de numeração posicional duodecimal. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou separar os itens aqui. Eu primeiro vou gravar um vídeo com a letra A e depois eu vou continuar gravando para os outros dois itens. Vamos começar com a letra A. O que é que eu preciso fazer na letra A? Provar que um número expresso no sistema duodecimal é um múltiplo de 3, se somente se o algarismo das unidades também é múltiplo de 3. Como nada foi falado sobre a quantidade de algarismos desse número, então eu vou primeiro definir um número, vou chamar de n, de tal modo que esse n possui um número fixo de algarismos, sei lá, um número k, um número finito de algarismos. Eu vou dizer assim, ó, seja n o número de k algarismos representado no sistema de numeração duodecimal. Então eu sei que eu vou ter aí aquela representação genérica, polinomial, de um número no sistema posicional, né? Como a gente fazia com o sistema decimal. Tipo, A0 vezes 10 elevado a 0, mais A1 vezes 10 elevado a 1, mais A2 vezes 2 ao quadrado. Só que a nossa base agora é 12. Então vamos escrever isso. Tá aqui, o meu número n vai ser escrito dessa forma. Beleza? Então tá aqui, né? Lembrar que eu tenho realmente k algarismos, ó, A0, A1, A2, etc., até AK-1, porque minha contagem está começando do zero, então aqui eu possuo k algarismos, não é? Também, claro, como isso é um somatório, eu posso escrever dessa forma. Somatório, quando i vai de 0 a k-1, de ai, que multiplica 12 elevado a i. O que é que representa esses A0, A1, etc., né? Esses ai's são os meus coeficientes que estão aí associados a cada base, né? Então eu tenho aí, por exemplo, o meu A0 representa as unidades, porque A0 está multiplicando 12 elevado a 0, que é igual a 1. Se aqui fosse a base 10, ó, no lugar de 12, esse A1 seria o algarismo das dezenas e assim por diante, tá? Aqui eu não tenho um nome para ele específico, como no sistema de numeração decimal, aqui é duodecimal. Mas a ideia é que a gente consiga entender que esse meu A0 é o algarismo das unidades, certo? Então eu até escrevi um pouco sobre isso para a gente identificar melhor cada elemento que está aí. Então está aqui, ó. 12 é a base, aí são os algarismos de n, né? E A0 é o algarismo das unidades. Pronto, a gente já tinha falado. É só para registrar. E aí, o que a gente quer provar? A gente quer provar isso, ó. Quer provar que n é múltiplo de 3, se somente se A0 também é múltiplo de 3. Então tá aqui, ó. 3 divide n, se somente se 3 divide A0. Como aqui eu tenho uma equivalência, né? É se somente se, eu preciso fazer a ida e a volta, né? Supor 3 divide n e tentar determinar que 3 divide A0 e depois fazer a volta, né? Supor que 3 divide A0 e encontrar que 3 divide n. Esse vai ser o nosso processo. Bora começar. Pronto, eu já escrevi aqui, né? A gente quer provar que 3 divide n, se somente se 3 divide A0.
Então vamos começar fazendo a ida, né? Vai fazer essa implicação, dizer que esse cara implica nesse, né? Então, vamos supor que 3 divide n. Se 3 divide n, né? O que é que eu posso escrever em relação a isso? Ó, significa que n é congruente a 0 módulo 3. Bom, se n é congruente a 0 módulo 3, aquela expressão, né, em que a gente escreveu o somatório ou cada parcela mesmo explícita, aquela expressão que vale n também é congruente a 0 módulo 3. Então eu escrevo isso aqui agora, tá ali, ó. Então esse somatório, né, é congruente a 0 módulo 3. Eu quero provar que isso aqui é o meu n, né? N é isso. N é congruente a 0 módulo 3. Por hipótese é. Mas eu quero provar que o termo das unidades também é congruente quando isso acontece. Então vamos separar um pouco esse somatório e tentar dar uma analisada um pouco mais a fundo, ok? Observe o seguinte, a gente olhando para cá, como eu tenho um somatório de parcelas em que todas têm o número 12, eu podia pensar assim, ó, todas as se eu colocar o 12 em evidência, então eu posso dizer que esse meu somatório é congruente a 0 módulo 12, né? Esse somatório é múltiplo de 12. Mas tem uma casca de banana aí, porque o meu termo A0, ele é A0, deixa eu escrever aqui, ó, A0 vezes 12 elevado a 0. Então, 12 elevado a 0 é 1. Então, isso aqui, ó, é A0 vezes 1. Só que, veja, o meu A0, ele nunca pode ser 12, porque eu tenho que os meus AIs são maiores ou iguais a 0 e menores do que a base, que é 12, menores que a base, ou então menores ou iguais que a base menos 1, que é 11, né? Então, esses meus caras aqui, ó, vão de 0 até 11. Eles não podem... Eu nunca não posso ter 12 no meu A0. Então, veja, como aqui já é 1, esse cara nunca vai ser 12. O A0 não é múltiplo de 12. Então, se ele também fosse múltiplo de 12, ficava bem rápido de provar isso, porque 12, eu colocaria o 12 em evidência, e 12 é múltiplo de 3. 12 é congruente a 0 módulo 3. Mas ele não é. Eu preciso, então, concluir que esse meu A0 tem que ser múltiplo de 3, porque tirando o A0, tudo que sobra é múltiplo de 12 e, consequentemente, é múltiplo de 3. Esse A0 não é múltiplo de 12, então resta a ele ser múltiplo de 3. É isso que a gente vai ter que concluir. Bom, então eu vou escrever essa informação, né? Está aqui, ó, no somatório acima, A0 é o único termo que não é múltiplo de 12, pois esse produto aqui vai dar o próprio A0, e como eu acabei de falar, A0 nunca pode ser 12. Eu escrevi aqui melhor para a gente perceber melhor a ideia. Ó. A0 está separado, mas isso tudo. O número inteiro todo é congruente a 0 módulo 3. Veja, eu tenho um somatório em que essa parte toda aqui, ó, é congruente a 0 módulo 3, com certeza. Por quê? Porque se eu puser o 12 em evidência, 12 é congruente a 0 módulo 3. O A0, veja, a gente vai ter que ser levado a perceber que, como consequência disso, para que isso seja verdadeiro, o A0 tem que ser múltiplo de 3. Só que agora é um bocado mais simples, porque só a gente lembrar do que a gente fez agora, né? Eu tenho aquele somatório, eu tenho A0 mais o somatório, que é somatório quando I vai de 1 até K menos 1, de AI 12 elevado a I, né? Então, aquilo ali, eu até posso pensar na parte em que eu coloquei já o 12 em evidência. Aquilo tudo já é múltiplo de 3, não é? Então, e como eu estou agora supondo que o A0 também é múltiplo de 3, então tudo vai ser múltiplo de 3. A ideia é essa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse 12 em evidência, como eu falei, para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, colocando 12 em evidência, ó, lembra, né? Dá para a gente perceber tranquilamente que 12 é congruente a 0 módulo 3, né? Então, como consequência, A0 também tem que ser congruente a 0 módulo 3, porque esse meu número n todinho, por hipótese, é congruente a 0 módulo 3. Então,
Ó, daí, como 12 é congruente a zero módulo 3, concluímos que isso acontece com a zero, não é? Se, somente se, 3 divide a zero. Vamos fazer agora a volta. Para isso, a gente precisa supor agora que 3 divide a zero, né? Então, a gente quer provar que se 3 divide a zero, se a zero é múltiplo de 3, então n também é múltiplo de 3, ou seja, 3 divide n. Eu vou somente colocar aquele espaço que a gente já fez no item passado, né, na ida, para a gente ficar com a demonstração mais ilustrada. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Então, a gente quer mostrar isso, como eu falei. E daí, ó, como 3 divide a zero, e dos passos anteriores, a gente já viu que isso tudinho aqui, ó, né, é congruente a zero módulo 3. Logicamente, eu vou concluir, ó, que esse meu número aqui é congruente a zero módulo 3, mas esse meu número todinho aqui, ó, a zero mais somatório quando i vai de 1 até k menos 1, de aí 12 elevado a i, esse cara tudinho é o meu n, né? Então, eu estou dizendo que n é congruente a zero módulo 3. Então, rapidamente, a gente chega nessa conclusão. Então, isso aqui significa o quê? Que 3 divide n, ou seja, que n é múltiplo de 3. E pronto, a gente aí termina essa letra A. E ficamos por aqui, mas se você tiver alguma dúvida, coloca lá na nossa sala virtual, no fórum de dúvidas da semana, que tanto eu como outros colegas, né, que estudam na mesma classe, na mesma sala, podem interagir, tirar essas dúvidas, podem comentar ou colocar mais dúvidas, né? E se você assiste os meus vídeos e não é meu aluno, mas que tem dúvidas a perguntar, coloca aí nos comentários aqui no canal, que sempre que eu tiver um tempinho eu vou lá e respondo, beleza? É isso, e se você quiser se inscrever, dá um toquezinho aí e se inscreve no canal também para receber novos vídeos assim que eu gravar, beleza? Então é isso, um abração e aguardo vocês nos próximos. Tchau, tchau!